gente. Até que o ensaio foi bom, né? Fala boa noite, todo mundo fala uníssono, né? Mas tá fraco ainda. Boa noite, gente. Agora acordou, né? Acordamos. Deixa eu só me ajeitar aqui, porque da mesma forma que tem altura, gente, tem de enrolo também aqui, viu? Tá na tela, né? Obrigado. Nosso tema: seja o nosso falar sim, sim, não, não. Começamos com Bíblia. Tem uma profecia no livro de Joel e que é repetida no livro Atos dos Apóstolos, depois que Jesus já tinha retornado. O que diz a profecia? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O anúncio da mediunidade está previsto em toda a escritura bíblica, não apenas na literatura bíblica. São vários os livros que falam da possibilidade do intercâmbio entre o plano invisível e o plano material. O Espiritismo não é diferente. Com o Espiritismo nós conversamos, pensamos e refletimos e estamos aqui para ouvir sobre comunicações espirituais. Mas quais comunicações? Quais no sentido do que é o Espiritismo? Eu tenho conversado muito com muitas pessoas e tenho, sempre que posso, repetido esse tema. Será que todos nós temos consciência do que seja o Espiritismo, na sua essência? Será que o nosso primeiro pensamento é sobre o que isso tudo significa em nossas vidas e para o planeta? Pois bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso. No livro A Gênese de Kardec, Kardec coloca essa explicação sobre o caractere da revelação espírita, da teoria da presciência. E lá ele diz: como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite que se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há que do futuro não conhecem mais do que os próprios homens. Porém, há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. E é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. As revelações espirituais trazidas no cerne do Espiritismo, gente, os espíritos que vieram falar conosco são espíritos de muita envergadura. Kardec deixou claro isso. A revelação espiritual, a união desses seres espirituais e que foram autorizados a conversar com o planeta Terra, se deu no momento de transição. É porque o que o planeta precisa enfrentar
é duro. É porque a transição que vai acontecer com o planeta é severa. Não no sentido de pensarmos em fim do mundo, como os cinemas projetam muitas vezes nas nossas mentes. Nós não estamos falando de cataclismas, nós estamos falando de transição natural, que todos os planetas passam. Porque a nossa própria Terra tem ciclo. O ciclo do dia e da noite. É a Terra girando em torno de si. O ciclo das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, é um ciclo em que a Terra está girando em torno do Sol. Mas o nosso próprio Sol está girando em torno de outras forças maiores do que ele próprio. Então, há momentos nesses ciclos, nesses ponteiros dos relógios do universo, em que planetas, as constelações, passam por regiões mais magnéticas, menos magnéticas, mais frias, menos frias, exatamente como temos percebido no nosso planeta desde sempre, né? Desde que estamos aqui e que temos consciência desses reflexos em nossa vida. Mas acontece que chega um momento em todo um sistema que envolve todo o planeta, que há uma transição que não é uma transição de uma disciplina, ou de uma doutrina, ou de um país, ou de um bairro, ou de uma cidade. É uma transição para todo o planeta. Então, o que os espíritos vieram fazer com muita antecedência, como diz o texto de Kardec, é nos preparar, para que em o acontecimento chegando, nós estejamos prontos. Por isso, Jesus falava em parábolas e falava sempre do servo vigilante, das virgens, metade das virgens vigiando, outras não. E ele sempre dizendo assim, na parábola dele, cuidado, porque ninguém sabe o dia e a hora que o noivo vai chegar. E se as virgens precisam estar com lâmpadas na mão, ele também diz isso lá. O noivo vai chegar de noite, e mesmo que ele chegue de madrugada, é preciso que estejamos com as lâmpadas acesas. E mais, com o óleo suficiente para, em acabando o óleo que está mantendo a lâmpada acesa, tenhamos aonde buscar o reforço. O primeiro pensamento que eu queria chamar para todos nós: o Espiritismo não é a palestra que vocês estão ouvindo, nem a palestra que eu estou fazendo. O Espiritismo não é a reunião nossa aqui. O Espiritismo, na essência, é uma revelação de muito alto, de espíritos que receberam uma autorização de Jesus, e Jesus recebeu autorização de Deus para falar para nós que nós precisamos nos alertarmos de algumas coisas. Novidades? Nenhuma novidade. Nós temos coisas novas, no sentido de incrementos de mediunidade, de magnetismos, acréscimos na revelação da imortalidade da alma, da reencarnação. Mas em termos do objetivo do Espiritismo é o mesmo. O objetivo do Espiritismo é o mesmo de todas as religiões, desde o tempo de Moisés. O projeto do Espiritismo é o projeto do homem do bem. É o projeto do homem renovado em seu coração, em sua ética, em sua moral. E por isso, eles nos revelam também outras interfaces. Hoje, nós podemos fazer um curso pela internet, na Associação Médico Espírita, e descobrir toda a influência que tem o espírito nas nossas células. E nós podemos, através desses estudos, descobrir que podemos fazer a cura em nós mesmos. Porque o pensamento é a base de tudo. O pensamento é a maior força do universo. Então, no texto seguinte, nós temos uma comunicação de dois espíritos, também no livro A Gênese, que eles explicam isso. Gente, eu estou lendo obra básica do Espiritismo. Estou lendo o livro A Gênese, Kardec e Espíritos há 160 anos atrás. Cada corpo celeste, além das leis que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Sim, de certo, a humanidade se transforma,
como já se transformou outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, que está cheio há quase um século, ou seja, já havia 100 anos, na época que essa mensagem chegou, que os espíritos já vinham trabalhando na alteração de todo o planeta. No trabalho da sua transformação, pelo que havemos agitar-se de todos os lados, está falando da Terra, da nossa humanidade, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizada em novas bases. Quem a observar, então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Aqui, eles estão dizendo que essa força renovadora, ela vai ser interrompida ou ela vai continuar, gente? Ela vai continuar. Então, veja, não independe do que eu ou vocês, ou nós, estamos querendo fazer com o planeta. Não é uma decisão nossa. Quem governa o mundo é quem? Brasília? Quem governa o mundo, gente? Jesus, amando de quem? Deus. Então, o planeta está nas mãos de um grande governador. Ok? Agora, é ele que está no leme. É ele que está nessa nau, desse barco. E mesmo que balance, é ele que continua no leme. Nós temos também a parábola da tempestade acalmada, onde Jesus pede aos discípulos para irem para outra banda. Vamos sair dessa banda e vamos para outra banda. O que isso significa? Tem que mudar. Tem que mudar a vinculação mental. Tem que enfrentar novos desafios. E tem que atravessar o mar. E no meio do mar há uma tempestade. E Jesus estava acordado ou dormindo? Dormindo. E diz lá a parábola, o texto, que ele estava dormindo na popa do barco. Isso é significativo, gente. Porque naquela época, toda a movimentação, todo o esforço que se fazia para os barcos se locomoverem, era na popa que se remava. Então, quando diz que ele estava dormindo na popa, é que ele estava segurando aonde? No leme. Mas os discípulos deixaram, por invigilância, que ele estivesse dormindo. Mas era ele quem estava lá. Então, chegou esse momento em nossas vidas. Ok? Então, nós temos um codificador, nós temos um orientador humano que recebeu essas notícias. E que era um cético. Quem viu o filme Kardec? Sabemos que ele é um cientista, um pensador, um estudioso, mas era um cético para essas coisas. O tempo todo dele tomado para resolver a ciência do tempo dele. Mas ao ter contato com essas revelações, que ele a princípio não acreditou, ele se convenceu, porque enxergou atrás dela uma inteligência. Então, nessa foto, que foi tirada de um livro que eu tenho em casa, está o Kardec e os espíritos, todos aí atrás. Uma das figuras que está aí é São Luís. São Luís, quando Kardec também conversa com um espírito que já vive em Júpiter, isso está na Revista Espírita, pergunta a esse espírito, porque o espírito vai dando muitas informações de como é a humanidade, a evolução e como é a vida no planeta Júpiter. E Kardec pergunta, há algum nome que já tenha vivido aqui conosco, na Terra, que seja de Júpiter? A resposta é São Luís. Aí a gente entende porque que quando Kardec conseguiu escrever o livro Céu e Inferno, nós vemos São Luís o tempo todo na base. Porque o que é o livro Céu e Inferno? É Kardec recebendo autorização para evocar, principalmente, espíritos que acabaram de desencarnar. Espíritos que estavam ali com semanas, dias, às vezes no mesmo dia que desencarnou. E alguns ele pôde trazer, outros ele não conseguiu trazer. Quem dizia quem podia, quem não podia? São Luís. Esse não adianta você evocar, porque o estado que ele está não tem condição, não vai ajudar. Simplesmente um espírito que vem lá de Júpiter,
integrando a falange do Espírito de Verdade e orientando o trabalho de Kardec. Então, quando Kardec percebeu a grandiosidade das coisas que ele tinha na mão, ele deixou isso registrado. Olha o que Kardec diz. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, ele está falando de quando ele viu pelas primeiras vezes os fenômenos da psicografia, dos trabalhos que se faziam naquela época, né? Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. A primeira reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós, em cima desse texto, nós estamos nos relacionando com o Espiritismo com essa mesma visão? Porque eu mesmo, estou falando para mim, gente, muitas vezes eu me pego lendo um texto e acho que eu estou conversando com alguém num barzinho tomando café. A primeira veneração que nós temos que ter é que a misericórdia divina permitiu que espíritos extremamente desenvolvidos, que já não vivem mais na Terra, viessem falar conosco. E vejo um monte de pessoas preocupadas nas casas espíritas, nos movimentos do mundo com os ismos humanos. Ainda se defende esquerda, direita, marxismo, ismo. Olha, esqueçam os ismos. Não há um filósofo, não há uma academia, não há um estudo, não há um mestrado, um doutorado que se equipare à revelação dos Espíritos. Tudo será alterado. Pessoal, é uma mudança firme e drástica. Tudo que nós conhecemos como esteio humano está ruindo. Olhem para o mundo. Nunca estivemos tão doentes. Nunca estivemos tão desesperados, porque apostamos mais em pessoas, em coisas, em sistemas, em leis, mas homens tão imperfeitos quanto nós mesmos somos. Chegou o momento de dar um testemunho, gente. Nenhum de nós vai ficar no mundo de regeneração sem dar o testemunho. O testemunho da renúncia, o testemunho da fé, o testemunho da paz, o testemunho da compreensão, da abnegação. E no momento que está chovendo, intriga. Nunca o planeta foi tão atacado. Então, é a história de quem está desperto e quem não está desperto. Então, eu costumo lembrar também algumas conversas que eu tenho. Eu sempre lembro de um evento com meu pai. Eu era adolescente nessa época, nós voltávamos do sítiozinho que ele tinha, e o meu irmão mais velho vinha dirigindo um tratorzinho também, que ele com muito sacrifício tinha conseguido. E um pneu de um trator é uma coisa extremamente muito cara. E nós vimos na frente, eu e meu pai, e no acostamento, que é por onde se trafegava com o trator naquela época, um monte de caco de vidro lá. E meu pai falou comigo, vamos parar. Vamos avisar seu irmão, porque se ele passar em cima do caco de vidro, vamos tomar um prejuízo danado, porque esses cacos podem cortar os pneus. E assim fizemos. Descemos, ficamos esperando, porque o trator ele é mais lento, e meu pai conseguiu falar com ele, com muito cuidado, desviou e prosseguimos. O que os espíritos vieram fazer conosco é a mesma coisa, para que nós nos desviemos dos nossos espinhos, dos nossos cacos de vidros. Então, há o alerta do chamado para o despertamento, para uma força.
uma força. Não são muitas, não, é uma. A força do amor. Que tipo de amor? O amor que rompe com os ciclos da iniquidade dos homens. O amor que faz você sofrer em nome do Cristo. Em nome do Cristo que precisa viver dentro de você. Por isso o tema, nós digamos sim, sim, não, não. Então o Espiritismo vem esclarecer sobre essas coisas todas para que você decida melhor. Para que quando você esteja diante de um problema sério na sua vida, você consiga dizer sim para algumas coisas e não para as outras. Mas tenhamos a plena convicção. Normalmente, na grande maioria de nós, o Espiritismo pede que você diga não para aquilo que normalmente você diz sim. E que você diga sim para aquilo que normalmente você diga não. Quer ver uma coisa? Fui traído. Estou apto a perdoar plenamente a pessoa que me traiu. Normalmente eu digo não. O Espiritismo vem pedir sim. O sistema bancário do mundo é o que vai salvar o planeta. É porque os homens ainda não conseguiram fazer a experiência adequada. Vamos votar aqui, vamos escolher aqui, vamos mudar a lei, porque nós vamos resolver todos os nossos problemas. Normalmente nós dizemos sim. O Espiritismo agora vem dizer não. É hora de tirar a mão da rédea da sua vida. Entendeu quem somos, de onde viemos, aonde estamos, o que está acontecendo com o planeta e para onde estamos sendo levados, e quais são as consequências que culminam com a limpeza desse planeta, porque há uma limpeza sendo feita. Aí quando voltar a decidir a sua vida, quando você voltar a pôr a mão no comando da sua vida, não é mais você sozinho, precisa de um mestre, esse mestre se chama Jesus. Não de forma mística, gente. Nós não estamos falando de cristianismo com misticismo. Eu tenho descoberto algo com Cristo que eu só queria dividir com vocês. Imagina que esse copo, que ele não caia, por favor. Vou botar ele aqui. É um copo, tá, gente? E que ele seja o planeta Terra. E nós agora fazemos parte da falange do Espírito de verdade. Nós agora não estamos mais dentro da Terra. Nós já somos espíritos puros, já vencemos todos os nossos problemas e estamos lá fora, muito lá fora. E chega o CEO, chega Jesus, e diz para nós assim, olha, estou precisando de vocês. O planeta aí vai passar por uma transição e a gente precisa lá fazer um trabalho. Aí ele começa conversando um pouquinho sobre o planeta. Ele diz assim, olha, lá nesse planeta que vocês vão, o SUS funciona, lá não tem bomba atômica, os homens já resolvem as suas coisas pacificamente, não falta remédio, não falta comida, a grana lá tá bem dividida, não tem ninguém querendo acumular nada em prol da miséria do outro. É da Terra que o Cristo estaria falando, gente? Não. Então, primeiro ponto que a gente precisa saber. Nós estamos num grande planeta, que é o nosso planeta azul. E graças a Deus estamos aqui. Mas a humanidade toda está no planeta Terra? Não está. Esse é o primeiro não. Normalmente a gente pensa assim, os seres humanos todos estão na Terra. Para muitos espíritas é difícil pensar assim. A gente coloca Deus numa gaiola, como se Deus só tivesse feito em todo o universo um único planeta com vida. E que os seres privilegiados com vida, com inteligência da criação divina, sejamos nós. Nós que há 6.000 anos temos recebido revelações de profetas, de missionários, pessoas que deram a sua vida para nos mostrar o que precisamos fazer, e nós não temos conseguido. Batemos na trave muitas vezes e caímos mais do que nos levantamos.
Mas chegou um momento em que o CEO do CEO, que é Deus, disse para ele: olha, os caquinhos de vidro estão chegando para aquela turma lá. É preciso que diga para ele de uma forma mais contundente para eles desviarem, porque vão passar em cima do caco de vidro. Eles não desviam, estão sempre indo, estão sempre atrás de coisas, sempre atrás de poder humano, de títulos, de acúmulos. E não querem saber nada da moral do espírito, daquilo que é imortal. Não aprenderam nada até agora e estão indo para o despenhadeiro. Então, chegou um momento em que precisou que viesse o CEO do CEO na Terra, o próprio Jesus. Para fazer o quê? Para nos dar possibilidades de ganharmos alguma coisa através de promessas? Não. Sim ou não, gente? Não. Mas para muitas pessoas é sim. Quantos de nós ainda não se vincula com Cristo apenas para procurar a cura? Quantos de nós não ora ainda para o Cristo para resolver os nossos problemas? Qual foi a última vez que você fez uma oração para dizer assim: meu Pai, o que chegou para mim é meu, só me ajuda a ter força para eu encarar o desafio? É porque nós estamos acostumados a ter uma relação com o Cristo de Ele doa tudo de graça, o tempo todo, os milagres, a salvação. E nós nos sentimos muitas vezes doentes, incapazes, queremos receber o milagre. E ficamos orando. O Cristo faz milagres. Por isso estamos aqui. Nós somos fruto do milagre do Cristo. Porque muitos de nós esquecem que já esteve, antes dessa personalidade, num umbral. Ou numa colônia. E mesmo se seja uma colônia aqui do planeta, é uma colônia dentro de um umbral. Porque todo o nosso planeta ainda é umbralino. Em que pese já tenhamos colônias que têm níveis de interlocução com o plano mais alto de uma forma bastante adiantada, como o nosso lar, por exemplo. Mas se nós estamos hoje com um novo corpo, se nós temos um novo CPF, gente, se nós recebemos uma nova oportunidade, isso é fruto do milagre e da ordenação do amor em nossas vidas. Que nós, como espíritas, muitas vezes pensamos no futuro, na imortalidade, mas esquecemos que a imortalidade é desde que fomos criados. Já perambulamos e caímos e levantamos muitas vezes. Então a vida recebe um outro significado, um outro chamado, né? Então o Cristo entrou no planeta para mostrar uma coisa para nós. Se o Cristo ouviu uma ordem de Deus, foi o seguinte: vou falar com as minhas palavras, mas acho que é fácil de entender. Entre lá e viva uma vida mostrando para eles qual é a vida do homem do futuro que vai ficar no planeta. Então, o Cristo, ele é guia e modelo da nova humanidade. Ele é guia e modelo do comportamento de fraternidade, de humanidade dos entes que receberão a honra, a liberdade de permanecerem no processo evolutivo nesse planeta. Porque nós já sabemos que a forma como Deus age no mundo para equilibrar as diferenças é por segregação de desejos, de vinculações, de sintonias. Separa joio do trigo, os da esquerda, da direita. Isso é bíblico. Mas o que isso significa em nossas vidas? Aqueles que não aderirem por sintonia à proposta de regeneração de si e do próprio planeta, serão convidados a viver experiências num outro planeta, com muito amor. Sempre um processo com muito amor. Mas vai começar experiências no mundo primitivo. Então, aí o equilíbrio torna novamente ao início das coisas.
o planeta Terra fica limpo dessa aura mental mais densa, dos desejos sobre as coisas, sobre o materialismo, sobre o capitalismo, sobre o dinheiro, sobre o poder, porque vai recebendo, inclusive, novas ondas, novos espíritos que vêm, inclusive, de outros planetas e reencarnarão. Como é que você muda uma malha da indústria? Para de consumir alguma coisa, gente. Quando a gente adere a outras coisas que são mais modernas, o antigo fica para trás. Não é do meu tempo, né? Eu vejo, a família está aqui, então estudaram muita história. Quem já viu, lembra de fita cassete aí? Hã? Aí você na fita cassete você lembrava, olha, está vindo algo aí na frente. Aí não. Há pouco tempo aqui em Macaé, vamos falar de Macaé aqui, eu nem sabia, gente, eu não tenho ido muito ali nos Cavaleiros ultimamente, vi que a 100%, né, a locadora está fechada. E me disseram que já tem algum tempo. Mas é assim. Hoje com Netflix, né, com essas coisas por streaming, e daqui a pouco virão outras coisas, aquilo que é mais rudimentar, mas era atualizado no passado, vai sendo alterado. Então, o perfil de consumo muda. Então, você vai manter uma loja aberta se você tem o que vender, mas não tem gente querendo comprar o que você está oferecendo, você fecha. Então, os açougues fecharão? Fecharão, gente. As academias de polícia fecharão? Fecharão. Todos os presídios fecharão, virarão museu. Museu. Será que nós temos refletido nisso? Porque são duas gerações, uma que está ficando e outra que está vindo. Nós estamos vivendo a nossa vida prisioneiros ou libertos com quem? Por quê? Se nós estamos vivendo as nossas dores, as nossas dificuldades com a parte que está indo, a gente vai junto. E quem vive de passado é museu. E nem os museus estão suportando mais. Está tudo pegando fogo aí. Né? Não é o nosso caso. Nós, homens, enquanto museu, seremos plastificados, protegidos e nada acontecerá com a gente, viu, gente? Fiquem com medo, não. Andem com extintor de incêndio bem tranquilo, mas nada vai acontecer. Entenderam o processo? Mas a mesma coisa que aconteceu com a fita cassete, que hoje nós temos, a gente ouve música pelas ondas, pelo Bluetooth, né? Você transmite imagem, som, comunicação pelo ar. Se eu ligar um Bluetooth aqui com o Bluetooth de algum de vocês, eu transfiro uma foto para vocês. É como se ela desintegrasse no meu aparelho, fosse em energia e ela morre aqui e reincorpora em vocês. E não tem ninguém para interromper, não, ela chega. Gente, para você mandar uma foto para alguém, uma carta para alguém há 50 anos atrás, pensa direitinho. Eu li isso em história também, né? Mas eu sou de um tempo, lá em casa, na minha casa, o telefone, gente, era aquele telefone do Grambel, né? E a gente era um telefone pesado. Coitado da minha mãe e meu pai. Menino, fica quieto aí. Pegava o telefone e ameaçava. Um troço daquele na cabeça, né? Hoje né, já tem aqui. Entendem? Só que agora a mensagem é: os espíritos levianos, os espíritos que não têm sintonia com o amor, os espíritos que estão o tempo todo só preocupados com o ter, que não estão se alimentando do ser, eles não vão ter mais o que adquirir nesse planeta. Eles precisarão buscar uma nova loja. Isso é muito contundente. Muito contundente. Quanto tempo eu tenho? Eu já saí do meu script aqui, mas não tem problema não, gente. Vamos embora. Então, o Kardec, numa carta dele, essa carta está aqui, é do próprio punho de Kardec, mas olha o que ele fala aqui. Né? Só vou ler o que está aqui marcadinho no texto. Uma vez encaminhado para o Espiritismo, entrevi nos fenômenos, desde o primeiro instante, uma ciência que não podia ser adquirida senão por estudos sérios.
Eu os fiz com toda consciência e perseverança, sob direção de espíritos que se dignaram de ser meus professores. E é o fruto de seus ensinos que entrego à publicidade. Encorajado por verdadeiros e sinceros adeptos, ouso esperar que não me falte o concurso deles para a propagação de um livro que pode, penso eu, contribuir para a divulgação, a verdade e dissipar muitas prevenções. No próximo texto, Kardec fala do que é a religião espírita. Kardec fala nesse texto que a religião espírita ela é fruto de uma comunhão de pensamentos. Então, os espíritas se reúnem religiosamente para pensarem juntos, mas eles têm um foco de pensamento. O foco do pensamento é o Jesus Cristo. Quando seres humanos se reúnem para refletir sobre a revelação espírita à luz da moral do Cristo, é a religião espírita. Então, quando os seres humanos estão dentro de casas espíritas, reunindo para cuidar dos seus interesses, ou quando cuida dos interesses administrativos, que são necessários para cuidar da parte humana, material da coisa, mas não está mentalizado para se reunir, para conversar e para dialogar sobre os problemas com o pensamento do Cristo, nós estamos fazendo qualquer outra coisa de uma reunião, como qualquer empresa, menos uma reunião pautada na religião espírita, né? Então, a divulgação está nessa vinculação com o pensamento do Cristo. Usamos agora Mateus, sermão profético, quando fala do fim dos tempos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então vamos devagarzinho, um pouquinho de cada frase aí. E quando Jesus ia saindo do templo? Gente, estar no templo, fazer os nossos encontros, fazer as nossas reuniões, isso é salutar, é onde nós nos energizamos para a nossa vida. Mas o próprio Cristo esteve num templo e nessa passagem ele está ficando no templo ou saindo do templo? Saindo do templo. Então é preciso entender que quando a gente se vincula ao pensamento do Cristo, você passa a estar vinculado com ele não apenas dentro da casa espírita, não apenas dentro do templo, onde você faz suas orações, onde você vem fazer seus tratamentos, né? Então isso é importante. O próprio Jesus sabe que precisa conviver. Então nós temos no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, o texto do Emmanuel, onde ele diz aqui, na parte que está em negrito aí: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas, por louvar o Cristo no lar Francisco ou em qualquer templo espírita que nós frequentemos, mas menoscabá-lo, menosprezá-lo, esquecer o Cristo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Prosseguindo um pouquinho mais. Já foi, né? Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que fantástico. Os discípulos do Cristo estão com ele e o Cristo sai do templo para ir para as ruas, para ir por convívio, para continuar nessa vinculação e levar a pacificação, levar as curas pela sua própria vida e o entendimento e a fraternidade. E os discípulos chamam a atenção dele para quê? Para o templo, para as pedras, para o monumento do templo. Muitas vezes nós fazemos isso. Ao irmos para as ruas e sairmos
do Lar Francisco, das nossas reuniões, os problemas do mundo chamam mais atenção do que a nossa própria vinculação com o projeto do Cristo. Eu vou pular esse texto aqui, porque senão a gente não termina. E aí Jesus responde. Tem um porém ali, não tem? Jesus, porém, lhes disse. É a forma sutil de Jesus mostrar para nós e para eles, olha, não é exatamente assim. Isso que vocês estão vendo não é exatamente assim. E o Cristo vai falar. O quê? Ele diz assim, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Gente, o Cristo, ele para ensinar, ele parte daquilo que nós sabemos. Por isso ele está perguntando, não vedes tudo isso? Então ele força que você olhe para a sua vida. Porque cada um de nós enxerga a vida por um patamar. Cada um de nós está vivendo suas dores, suas dificuldades, os seus anseios. Então, olha para a sua vida inteira. E ele diz assim, nada disso vai ficar de pé. Nada disso vai ficar de pé. Mas então, o que é que os discípulos viam, gente? Pode apagar a luz um pouquinho aí? Se vocês não tinham ideia do tamanho do templo, já que eles chamaram a atenção de Jesus para o templo, vamos uma maquetezinha que é virtual sobre o templo. Olha o tamanho da obra. Veja o tamanho das pessoas perto do muro e da construção. A questão agora, gente. Naquela época, essas obras eram grandiosas e chamavam a atenção. Qualquer um de nós ficaria encantado com a robustez da obra. Mas e nós hoje? Se eles se encantavam com isso lá atrás, o que nos encanta hoje, né? Então, talvez nós estejamos encantados com grandes obras humanas. Os maiores prédios do mundo, os melhores carros, as melhores festas, as melhores baladas. Talvez as pessoas que a gente mais leiam sejam os homens mais ricos do mundo e como ganhar facilmente com todas as bolsas de valores financeiras. Talvez a gente fique encantado com as casas, com o dinheiro, mas talvez isso esteja também nos trazendo muito sofrimento. Mas muitos de nós também podem estar vivendo outra experiência. Nós podemos estar vivendo experiência com a seca, a fome, a educação, que está completamente falida em muitos casos, a violência urbana, a violência familiar. Nós temos o descaso com o meio ambiente aqui em cima, os hospitais com essas filas e as pessoas que são cultas, que estudaram, que conhecem as leis que deveriam nos proteger, estão sendo presas. Uma coisa e outra coisa. Todas as riquezas do mundo e toda a pobreza do mundo faz parte do nosso planeta, gente. E ainda assim, a experiência que precisamos viver em um lado ou outro lado é a experiência da regeneração. Para isso, nós temos que pôr um olhar na religião que recebemos do plano espiritual, que é a religião
cósmica. Pode. De novo. Relaxa na cadeira um pouquinho e dá uma olhada nesse vídeo, é um vídeo de 60 horas, não sei, 6 minutos. Nós precisamos sair da Terra, gente, para depois, quando voltar para a Terra, entender que a ordem que cuida de nós é extraterrena. A força, a inteligência que mantém essa Terra vigorosamente vinculada no universo é extremamente eficaz para manter todos os sistemas solares em paz e em equilíbrio.
Gente, eu trago esses vídeos porque a Terra está flutuando, gente. Tem nenhum fio segurando a Terra, não, a não ser uma força, que é a força divina. São mentes maravilhosas, engenheiros divinos, celestiais, que mantêm todo o sistema do universo funcionando. Ok? É preciso que a gente confie, é hora de confiar. É hora da gente confiar que essa força é soberana em nossas vidas e ver aonde que a gente pode dar o melhor da gente. Então, para a gente encerrar, voltando ao texto de Mateus, quando os discípulos perguntam para ele, diz para nós quando essas coisas vão acontecer, qual vai ser o sinal disso em nossas vidas? E Jesus responde, acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu queria chamar a atenção para o ninguém. O conhecimento, por que é espíritas instruí-vos, espíritas amai-vos? Nós precisamos ter conhecimento, domínio sobre o que somos e as responsabilidades que estão depositadas em todos nós, por eles. Então, a cautela faz parte do estudo, faz parte de você conhecer. Ninguém pega uma máquina, ninguém dirige um avião, qualquer que seja a máquina, desde uma faca elétrica em casa, você não entrega isso na mão de uma criança, entrega? Não. É preciso que tenha capacidade, altura, conhecimento para você interagir com segurança com as coisas. Assim também com as nossas próprias vidas, com o nosso destino. É preciso nós olharmos para quem somos, entender que temos um Pai e que o clamor em nossas vidas é do perdão, do entendimento, do trabalho no bem e de usar o amor para cortar os ciclos que nos escravizam a nós mesmos. Então, quando essa palavra ninguém está no texto, cuidado para não ficar ouvindo coisas externas, mas cuidado para não ouvir principalmente aquele coração que mais nos faz escorregar na casca de banana, o nosso próprio coração. Sim, sim, não, não. Eu não sou capaz mais de perdoar. Sim, sim, é. Eu não sou capaz de ser uma pessoa melhor. Sim, sim, é. Faça a experiência. Confie no Cristo. Deixe essa força universal te dominar. Acredite, as suas células vão agradecer. Saia de cena e se cure. Abra novos patamares na mente, cuida do pensamento, cuida do que lê, cuida do que ouve, cuida do que estuda, cuida dos objetivos. Se pergunte todos os dias, você tem gasto quantos minutos pensando em Cristo? Você tem gasto quantos minutos pensando que você é um espírito imortal? E que você é o doutrinador de si mesmo? E que é preciso ceder espaço para essa força do amor. Então, não para o egoísmo, não para o orgulho, não para o desânimo. Sim para a regeneração em nome do amor. Eles estão há muito tempo esperando por isso, gente. Desde a revelação para Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. E Jesus complementa dizendo amar ao próximo como a si mesmo. E ele ainda dificulta um pouquinho mais. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Se necessário, dar a vida. Se necessário, perder a vida para não causar uma iniquidade. Se necessário, sofrer a injúria para não causar a injúria, nós temos que ter a coragem para viver este momento em nossas vidas. Sim para o amor, sim para o espiritismo, sim para uma terra regenerada, com muita lucidez, mas com muita luta íntima, para não sermos nós mesmos aqueles que nos enganemos, ou nos enganamos, ou nos enganaremos no futuro.
Obrigado pela paciência. Voltemos em casa com segurança, tá bom?